Agora a gente chamou para explicar um pouquinho mais sobre o cenário de como está o humor do mercado financeiro com essa PEC dos precatórios, a economista Zeina Latif, que é consultora da Gibraltar Consultoria. Dou as boas-vindas aqui mais uma vez ao Visão CNN, Zeina. Então a Thaís Herédia também vai participar da entrevista aqui comigo, mas eu começo perguntando como é que está a reação do mercado, o que você está percebendo aí da expectativa por esse resultado de amanhã da votação na Câmara. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Olha, na verdade, o que eu percebo é o mercado sempre buscando parâmetros. Mesmo que às vezes as notícias sejam ruins, o mercado quer mapear os riscos e aí se posicionar diante desses riscos, né? Diante dos cenários. Então, esses quadros, esse quadro que a gente está de uma certa incerteza, que não sabe se o assunto vai progredir, se não vai, né? Se vai adiante, se não vai, e se não for, qual é a alternativa? Quer dizer, esse quadro de incertezas, claro que é um fator de preocupação do mercado. Então, de novo, às vezes a notícia é ruim, mas o mercado fala, tá bom, a notícia é ruim, eu vou reagir dessa forma, é esse o patamar do dólar, dos juros, da bolsa, e vira a página e vai para o próximo evento. O que a gente tem agora é um quadro de incerteza do que vai acontecer, né? Se vai prosperar a tentativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, se vai avançar depois no Senado, o que vai acontecer no Supremo, se não der certo, o que vem no lugar. Agora a Thaís Herédia faz uma pergunta. Oi, Zeina, boa tarde. Bom tê-la aqui conosco. Zeina, eu comentava agora há pouco de conversas que eu tenho com gestores e analistas como você, por exemplo, de que há uma percepção de que não se identifica quem está no comando desse processo, né? Quem que está liderando a tomada de decisão, sob que propósito? É a política, é o poder executivo, é a justiça, cada instituição se atropelando uma a outra para tentar, de alguma forma, arredondar melhor essa discussão. Eu queria a tua avaliação sobre isso, se a falta dessa identidade de uma liderança e esse propósito mais difuso já significa de cara que essa conta vai sair bem mais alta do que a gente imaginava. Thaís, esse é um ponto interessante que você levantou, né? Que então, desse conjunto de incertezas que a gente está falando, afinal, quem está comandando esse processo, né? Esse é um elemento importante nessa peça. Eu diria o seguinte, eu prefiro essa dificuldade, quer dizer, o Supremo agindo, os sinais que poderão vir do Senado. Me preocuparia muito um tema como esse, da PEC dos precatórios, avançar sem questionamento, sem reação, sem posicionamento de lideranças políticas. Quer dizer, a gente está mudando a Constituição, com um debate público muito fraco em relação a isso, né? Todo o processo da aprovação em primeiro turno na Câmara com muitas críticas, e assim, eu ficaria ainda mais preocupada se a gente for num cenário de aprovação com tranquilidade, sem os tais freios e contrapesos funcionando. Então, ainda que o mercado fique com essa ansiedade por conta dos resultados, eu prefiro isso a simplesmente passar que nem um trator aprovando uma PEC como essa, que representa um retrocesso institucional, ao meu ver, e pior, uma sinalização assim, puxa, um país que muda a Constituição para uma direção ruim e com tanta facilidade. Então, acho que tem lições também positivas disso tudo que está acontecendo. Zeina, agora a gente vê um empenho do governo em abrir esse espaço no orçamento com essa PEC, em que praticamente a metade ou até menos da metade seriam para bancar o programa social do Auxílio Brasil, mas inclusive com o uso de determinados argumentos, como quem está contra a PEC está contra os pobres do Brasil, que é isso que o governo federal vem dizendo. Mas, na verdade, o empenho também é muito pela liberação do que é além desse Auxílio Brasil, que seriam as emendas de relator, as outras emendas parlamentares. Muitos dos gastos do governo também vão entrar aí junto com essa PEC. O Auxílio Brasil especificamente, o governo teria outras alternativas para fazer esse pagamento que não fosse por meio, né, dessa PEC dos precatórios? Uhum. Olha, perfeito também esse seu ponto, né? Porque realmente o valor a ser liberado pode ultrapassar 100 bi, né? Especialistas como Marcos Mendes calculam valores superiores a 100 bi,
e o valor extra que seria necessário para o Auxílio Brasil seria algo na casa de 47 bi. Então tem um desequilíbrio aqui e, como você bem colocou, com esse discurso que até infantiliza, de certa forma, a sociedade e não é transparente, né, acusar de, olha, quem é contra na verdade, contra os pobres, né? Nem é correto, não é transparente, enfim. Então, realmente, o saldo total é bastante negativo desse episódio como um todo, né? Agora, primeiro, eu acho que o governo tinha que ter se preparado para isso. Leva ao fim do Bolsa Família sem ter algo estruturado. Era para ter algo estruturado. A gente teve avanço de vacinação, a gente teve um monte de coisa acontecendo no país. Para mim é inaceitável deixar chegar, né, a uma situação como essa. E, como muitos especialistas sempre colocam, haveria espaço sim para saídas mais, né, plausíveis para isso. Para começar, né, as próprias emendas parlamentares, que a gente está falando aqui algo na casa de 15 bi. Então, daria para ter uma solução mais eficiente, né, e sempre valendo aquela máxima, se você está criando uma despesa nova, seria importante minimizar esse efeito, quer dizer, com algum tipo de medida compensatória, mesmo que não seja plena. Digamos que o governo tivesse feito esforços para não ter que, né, partir para essa flexibilização da regra do teto, e mesmo com esses esforços, olha, cortou a emenda parlamentar, reviu a outras políticas públicas, fez ali uma lista e mesmo assim não foi suficiente. Mas o fato de ter feito algum esforço já seria um sinal importante de compromisso com as contas públicas. A gente não teria essa pressão toda no dólar, a gente não teria essa piora tão grande dos mercados e, obviamente, inflação e juros e tudo mais. Então, assim, não ter tido nenhum esforço desde o início do ano, desde a discussão daquela PEC emergencial, isso eu acho inaceitável, né? Teve tempo suficiente para se preparar para isso. Eu agradeço aqui a presença da economista Zeina Latifi, consultora da Gibraltar Consultoria, também a participação da Thaís Herédia. Muito obrigada, Zeina, uma ótima tarde. Boa tarde.